Cristo esteja com você. Mais uma vez estamos aqui. Quero transmitir aquilo que Deus tem colocado no meu coração, para o seu coração, para compartilhar contigo. E quem sabe assim Deus possa falar com você através de mim. Hoje eu quero ler no Evangelho ao qual escreveu o irmão Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 39, do 39 ao 52. O título diz: O menino Jesus no meio dos doutores. Diz assim a palavra de Deus: E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles, que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Hoje eu quero falar sobre uma tragédia que pode acontecer com qualquer um de nós em nossa caminhada cristã. Jesus, nessa passagem, como é bem claro, tinha 12 anos. E era costume dos seus pais, todo ano, celebrar a festa da Páscoa em Jerusalém, como mandava a lei. E ano após ano, Jesus ia com a sua família. E agora era um ano especial, porque Jesus já tem 12 anos, e ele sobe até Jerusalém com os seus pais para a festa. Quem sabe para comemorar seu bar mitzvah, quando Jesus faria 13 anos. E assim poderia participar das funções do templo. Fato é de que essa família vai até Jerusalém. Fato é de que eles chegam lá e eles participam da festa, dos dias da festa. E findos os dias da festa, a família de Jesus arruma a bagagem para voltar para Nazaré. E eles partem em caminho de Nazaré. Mas existe um detalhe muito importante. Jesus, ele fica em Jerusalém. Jesus não vai com a família. Parece que é sobre isso que eu quero falar. É sobre a tragédia de você estar caminhando em sua caminhada, em sua jornada cristã, e você não ir com Jesus. Jesus não estar presente nessa sua caminhada. Você pode ir a shows gospel, você pode ir à igreja aos domingos à noite, você pode até mesmo ser aluno da escola dominical, mas Jesus já não faz parte da caminhada. Você já não anda mais com Jesus. Você já não segue com Jesus na caminhada. E isso, meu amigo, minha amiga, é uma tragédia.
É andar sem Jesus ao lado. É caminhar sem Jesus estar presente. Isso não pode acontecer. Você não pode deixar Jesus para trás. Jesus precisa ser o companheiro da sua vida. Você tem que dar importância à presença de Jesus na sua jornada. Note, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus parecia ser bem independente, porque demorou um dia inteiro para que José e Maria percebessem a ausência deles. Procuraram entre os parentes, procuraram entre os conhecidos. Não, ninguém tinha visto Jesus. Só se lembravam de Jesus em Jerusalém. Na jornada, ninguém tinha visto. Ora, a responsabilidade era dos pais. Os pais eram responsáveis por Jesus. E eles começaram a se preocupar. Então eles voltaram até Jerusalém. Deixaram que os seus conhecidos e parentes voltassem a Nazaré e eles voltaram para Jerusalém para buscar Jesus. É isso que a gente tem que fazer quando a gente abandona Jesus. Quando Jesus não mais faz parte da nossa jornada. A gente tem que voltar pelo caminho até encontrar Jesus de novo. Não importa quanto tempo passe, não importa quanto tempo vai levar, mas nós precisamos achar Jesus novamente. Existem muitas igrejas que abandonaram Jesus pelo caminho, que já não pregam mais os mesmos valores que Jesus. Até tem o nome de Jesus lá, mas não pregam mais aquilo que ele pregava. Os valores do reino não são pregados, porque os valores são outros. Eles pregam outra coisa, parecida com o evangelho, mas não é evangelho. Pregam prosperidade, pregam autoajuda, pregam psicologia, neurolinguística, mas não pregam Jesus e o seu reino, porque para eles isso não é mais interessante. Mas não acontece apenas com igrejas, acontece também com o ser humano individualmente. Tem gente que já não anda com Jesus, que deixou Jesus pelo caminho, precisa voltar e achar Jesus de novo, porque se Jesus não estiver conosco, de nada vale a nossa caminhada cristã, de nada vale você andar, se Jesus não andar com você. Percebam, eles andaram um dia até perceber a ausência de Jesus. Ora, se eles andaram um dia para ir, eles tiveram que andar outro dia para voltar. E depois a Bíblia diz que eles ainda procuraram Jesus em Jerusalém durante 3 dias. 3 dias perguntando, será que você viu o menino? Não tinha foto na época. Tinha que especificar, um menino dessa altura, o cabelo dele é encaracolado, o olho dele é dessa cor, ele estava vestido com uma roupa assim, assim, e ninguém via, e ninguém lembrava de ter visto Jesus. Um dia para ir, outro dia para voltar, 3 dias procurando, 5 dias ao todo, com Jesus sumido. 5 dias. O que ele está comendo? Onde que ele está dormindo? E depois de 3 dias, os pais olham um para o outro e dizem, olha, só nos resta procurar no templo. Impressionante que uma resposta tão óbvia demorou tanto tempo para cair a ficha para eles. É lógico que Jesus estaria no templo. É óbvio que ele estaria na casa do seu pai. Se eles tivessem pensado um pouco, eles teriam ido direto ao templo. Lá foram, e lá Jesus estava. A Bíblia diz que ele estava lá, ouvindo, interrogando e respondendo com inteligência os doutores da época. Jesus ouvia, Jesus interrogava, mas Jesus também respondia. E aí a sua mãe tenta ralhar com ele e fala, menino, eu e o seu pai estávamos preocupados com você.
procurando você, revirando a cidade do avesso à sua procura. Como é que você faz isso conosco? Muitas vezes é assim que nós nos dirigimos a Deus. Onde você estava quando eu procurei você? É assim que nós nos dirigimos a Deus. Sabe qual é a resposta de Deus para isso? A resposta de Deus para isso é que Jesus está onde sempre esteve, cuidando dos negócios do Pai. É ali que Jesus está, cuidando dos negócios do Pai. Nosso erro é que nós procuramos Jesus no lugar errado, nos lugares errados. Procuramos Jesus com o foco errado. Procuramos Jesus aonde ele não está. Jesus está onde ele sempre esteve, cuidando das coisas de seu Pai. E as coisas de seu Pai diz respeito ao reino, aos valores do reino. Se os seus valores são outros, você não vai encontrar Jesus ali. Se o seu tesouro é outro, você não vai encontrar Jesus ali. Jesus está fazendo os negócios do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero deixar um conselho bem claro para você hoje. Não perca Jesus de vista. Não perca ele de vista. Tenha sempre os olhos fitos nele. Tenha sempre os olhos direcionados, fixos nele. Porque se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido, bem-sucedida na sua jornada cristã. Você não vai ter que procurar Jesus pelo caminho. Você não vai ter que voltar atrás. Você não vai ter que gastar dias procurando. Tenha Jesus sempre em vista. Tenha Jesus sempre com os seus olhos fixos nele. Bendito seja o nome do Senhor. E aí você vai conseguir chegar ao seu destino. Você não vai perder tempo tendo que voltar e procurar. Procurar em lugares onde Jesus não está. Foram a todos os lugares. Foram a casas de rico, a casas de pobre. Foram ao centro de Jerusalém. Procuraram nas praças. Mas Jesus não estava lá. Jesus estava onde ele sempre esteve. Na casa do seu Pai. Cuidando dos negócios dele. Bendito seja o nome do Senhor. Os interesses de Jesus têm que ser o nosso. As coisas que Jesus seleciona, nós temos que selecionar. Aonde Jesus está, nós temos que estar também. Veja bem, você não tem que procurar Jesus nos seus lugares. Não é no seu lugar que você tem que procurar Jesus. Você tem que procurar Jesus no lugar dele. E se você procurar Jesus no lugar dele, lá ele vai estar. Qual é o lugar de Jesus? É o trono de glória, é o alto da adoração. E nós temos que nos render a ele. Bendito seja o nome do Senhor. Que você saiba procurar. Talvez você está procurando Jesus nos lugares errados. Talvez você está procurando resposta nos lugares errados. Procure resposta no lugar certo. É interessante que Jesus estava no templo. No templo. É interessante notar que quando Asaf começa a questionar Deus e a justiça de Deus, quando ele vê os ímpios prosperarem, e lá no Salmo 73 ele diz que ele acha a resposta quando ele entra no templo de Deus. É quando ele entra no templo que ele vê a resposta. Isaías tem a visão de Deus num alto e sublime trono quando ele vai ao templo. É quando ele entra no templo que ele vê a glória de Deus. Talvez você esteja pensando, eu estou indo à igreja e não estou vendo Jesus. Mas é no templo, onde 2 ou 3 se reúnem, é ali que Jesus está. Não na instituição. Não na placa da igreja, mas na comunhão dos irmãos, na comunhão dos entes queridos. É lá que Jesus está. É lá que você vai encontrar a resposta. Bendito seja o nome do Senhor.
É lá que tem o irmãozinho e a irmãzinha que estão sofrendo, que estão passando necessidade, mas ainda assim eles estão adorando a Deus, eles estão bendizendo o nome do Senhor. E quando você olha para ele, você olha para dentro de si e fala: eu achei que eu tinha problemas, mas olha para eles. E ainda assim eles adoram a Deus. E aí você vai ver que você tem motivos para adorar, que você tem motivos para bendizer. Bendito seja o nome do Senhor. Não perca Jesus de vista. Tenha os olhos fitos nele. E você vai chegar ao seu destino. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.